Olá, irmãos. Estamos aí de novo nessa segunda-feira para trazer uma mensagem de Deus para nossas vidas. Porque eu também aprendo. Eu não estou trazendo uma mensagem para a tua vida. É uma mensagem para nossas vidas. E hoje eu quero começar com uma pergunta que eu gostaria que você pensasse e refletisse com bastante cuidado. A pergunta é: quem é Jesus para você? É isso. Se alguém perguntasse para você quem é Jesus, o que você responderia? Cuidado para não responder frases feitas. Ele é meu Senhor e Salvador. Claro, a gente sabe disso. Mas eu gostaria que você pensasse numa resposta que realmente trouxesse luz àqueles que não conhecem Jesus. Trouxessem sentido para aquelas pessoas que já ouviram falar de Jesus. Jesus, ele aparece na mídia, aparece em tudo quanto é lugar. Mas quem é Jesus para você mesmo? O que ele representa para a sua vida? Porque quando a gente entende essa afirmação, a gente entende o sentido da nossa fé. Se nós soubermos responder isso muito bem, muitas vidas podem ser salvas pelo teu testemunho, pela tua fala. E Jesus questionou os seus discípulos a respeito disso. E é sobre isso que a gente vai ver hoje em Lucas, no capítulo 9. Jesus perguntou aos seus discípulos, foi questionar eles, o que é que o povo falava a respeito, quem era ele. Então a gente vai ler isso agora no capítulo 9, do versículo 18 em diante, que diz o seguinte: certa vez Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. O Messias que Deus enviou. Meus irmãos, quando Pedro faz essa afirmação, ele foi realmente usado pelo Espírito Santo, porque não é apenas uma afirmação simples. O que é que Pedro disse com isso? Pedro disse que Jesus não era apenas um profeta, um milagreiro que estava ali para satisfazer alguns desejos humanos, que não estava ali apenas para fazer milagres terrenos, fazer remendos na nossa vida, né? Ele era o Messias, o prometido a Israel, o Salvador da humanidade. Ou seja, ele era a resposta para todas as perguntas que eles precisavam ter. Mas só que Jesus era um homem também. Mas só que a partir dessa afirmação que Pedro está falando, que a história agora tem um novo significado. É a vida antes e depois de Cristo. É a vida com a possibilidade do ser humano voltar a ter comunhão com Deus. Porque o Messias, o Salvador, vai estar conosco. A possibilidade de libertar os que são oprimidos pelas trevas agora é possível. As pessoas podem ser transformadas. As pessoas podem ter esperança, porque Jesus está entre nós. A história começa a ter um novo significado. É isso que Pedro falou. O poder de Deus está na terra. O Deus criador de todas as coisas está aqui conosco. E agora temos que viver diferente. Os discípulos agora entenderam que tinha que ser diferente tudo. Eles estavam anunciando que o Messias estava entre nós. E está entre nós.
E eles saíram agora espalhando essa notícia: Deus está entre nós. A vida tem que ser diferente, o comportamento humano tem que ser diferente, as atitudes têm que ser diferentes. E Jesus falou que veio trazer vida eterna. A eternidade veio nascer aqui. Quem é Jesus? Essa é a questão, como eu já falei. É o Messias, é o Salvador, é a solução para o mundo. E o que é que isso vem trazer de repercussão sobre a nossa vida? É que agora a gente tem que aprender a viver diferente. Porque Deus veio trazer um novo significado para a história, um novo sentido, onde não é apenas uma pessoa que tu já ouviu falar, que tu acredita, mas é alguém que veio trazer uma nova forma de viver. E se Jesus está contigo, Ele nasceu em tua vida, e você está vivendo de maneira diferente, você tem dado prioridade a Jesus na tua vida? O que é isso para ti, na boa? Como é que é teu relacionamento com Cristo? Tu fala com Ele todos os dias? Tu tem certeza mesmo que Ele está vivo junto contigo? Porque é muito fácil a gente nos tornarmos, em religiosos que frequentamos algum lugar e acreditamos no ritual, em algumas coisas, mas não mudamos de vida. O que Pedro fala nessa afirmação é que é possível mudar de vida agora, porque a ação de Deus em nossas vidas vai fazer isso ser possível. E o grande legado de Jesus é criar a ideia de discípulos, pessoas serem iguais a Ele, outros Cristos aqui na terra, pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo, tentando viver diferente, tentando viver a vida que Deus prometeu para nós, para que vidas sejam salvas e transformadas. Então pense bem, quando alguém te perguntar quem é Jesus, será que tu poderia dizer que Jesus é você? Claro, estou dizendo nesse sentido de ser exemplo, ser parecido com Ele. Eu acho que é bem difícil ainda para muita gente. E é mesmo. Mas é nesse caminho que a gente tem que ir. Tentar ser o máximo parecido com Ele. Em 1 João capítulo 2, versículo 6 fala: aquele que diz estar nele deve andar como Ele andou. E Jesus andou pelo mundo afora, ajudando, servindo, amando, curando, libertando, transformando vidas. Se alguém me questionasse, eu responderia: quem é Jesus? Jesus é aquele que eu vou tentar ser. É o meu alvo. É o meu alvo. Quero tentar ser igual a Ele. É isso que eu quero tentar ser. E para isso, preciso ter muito mais intimidade com Deus. Buscar profundamente uma vida com o Senhor. E como Jesus fez discípulos, também quero fazer discípulos. Assim como alguém um dia parou e me ensinou. Lembro do dia que um pastor parou comigo, um irmão, e começou a me ensinar os primeiros passos da fé. Aquilo me alegrou muito. No começo era difícil, não queria. Minha natureza humana lutava contra. Mas aquilo fez diferença na nossa vida. Na minha vida, na vida da minha família. Porque eu fui discipulado. E depois eu fiz discípulos. E continuo fazendo. E eu gostaria de ser realmente o teu discipulador. E o que é um discipulador? É alguém que caminha junto contigo. Teve um tempo que alguém caminhou junto comigo. Porque tem horas, irmãos, que a gente precisa de socorro, de ajuda. Isso é o legado de Jesus. Ele deixou discípulos. Jesus é um exemplo. Jesus é Pai. Então, em nome de Jesus, procure ser um discípulo. Procure ser um discipulador. Porque só dá para ser discipulador aquele que já foi discípulo.
aquele que teve um tempo aprendendo. Esse é o teu tempo de crescer na fé. Ah, mas eu já estou tanto tempo na igreja. Será que tu só está na igreja frequentando, ouvindo de longe pregações? As pessoas precisam também te ouvir. Com quem você tem falado? Você tem aberto teu coração com pessoas que talvez não tenham todas as respostas, mas pelo menos estão te ouvindo. É esse o relacionamento que Deus quer para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa meta. Seja um seguidor dele, mas seja um seguidor mesmo, não alguém que acredita apenas nele, ou que recebeu um milagre da parte dele. As pessoas precisam da tua ajuda, da tua palavra. Então seja um discípulo verdadeiro. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido, peço a Ti, Senhor, levante mais discípulos, Senhor. Discipuladores, pessoas que queiram, Pai, aprender, Pai, para ensinar, Deus. Oh Deus, gostaria que tivesse muito mais casas abertas, fazendo grupos de estudos bíblicos, grupos de oração, de louvor. Deus, toca no coração do meu irmão que tem esse desejo, mas não tomou a iniciativa ainda, Pai. A estar buscando realmente a Tua direção, Pai. A estar aprendendo mais contigo, Pai. Oh Deus, levanta, Pai, pessoas que queiram aprender um pouco mais da Tua palavra e da Tua vontade. E obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem operado, Pai, na Tua igreja. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. E eu sei que o Senhor vai operar um grande milagre na vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo essa noite. Ou dia, não sei. Que o Senhor possa estar transformando. Em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, a gente está falando de restauração, de responsabilidade cristã. E você é responsável pela vida de outro irmão. E por isso que você deve conhecer mais a palavra. Para que você possa ajudar, para que você possa ensinar. Por isso que eu quero te convidar a fazer parte dessa escola de discípulos. Venha ser um discípulo do Senhor Jesus. Venha aprender e conhecer realmente os planos de Deus para nossas vidas. Não é apenas um curso bíblico, teológico, não. É uma forma de entender o plano do Senhor e conhecer a vontade de Deus para esse mundo. Então faça a tua matrícula, ainda dá tempo. Se inscreva no nosso curso e conheça mais a palavra. Não muito só para você, mas para tu ajudar outras pessoas. E outra coisa, nos ajude a transmitir essa mensagem de reflexão. Monte grupo de estudo bíblico em suas casas. Coloque esses áudios para ouvir em sua casa e debata, ore junto, para que Deus possa operar um milagre na vida do teu irmão, da tua irmã, das pessoas que estão ao teu redor. E aprenda cada vez mais qual é o plano de Deus para a sua vida. Então nos procure e fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.